Buenas a todos e a todas. O, o meu insight de hoje, ele é um pouco pesado. E, e eu não vou começar me desculpando, porque ele é direcionado às pessoas que usam dos seus cargos espirituais, dos seus cargos religiosos. Eu não vou falar de político. Política é outra história, tá? Político já, todo mundo já fala. Eu vou falar da diferenciação, né? Eu chego a gaguejar porque eu estou pensando enquanto eu penso o tema geral, o que que eu vou dizer. A diferenciação entre líderes, tá? E donos de congregação. Eu vou chamar de igreja. É que fica muito genérico, parece assim, o Paulo está atacando igreja. Eu não estou atacando igreja, não. Não vou atacar a igreja de forma alguma. Ah, mas o Paulo não pertence a igreja nenhuma, e então ele fica atacando. Não, hipótese alguma. Quando alguém me pergunta o seguinte, eu estou querendo ir para a igreja tal, o que que tu acha? Eu disse, eu acho que tem que ir. Eu acho que é o melhor lugar do mundo quando você precisa, se sente, né, sente necessidade de uma congregação, de estar junto, de louvar, de adorar, de aprender, estudar, é a igreja. É a igreja. Então alguém diz assim, "Ô, escuta, tu tá pensando em fundar uma igreja? De jeito nenhum. Eu não. Eu não quero fundar nada. Eu não quero liderar nada. Eu nunca quis, na verdade. Nunca quis. Nunca pedi liderança, nunca. Até porque liderança não se pede, né? Liderança você tem, você não tem. Eu nunca quis. A ideia de liderança não me interessa. Me interessa o que que eu gosto. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de debater, eu gosto de conversar, eu gosto do rito, né? Não do rito. Bom, não interessa qual é o rito que eu gosto. Mas assim, a ideia de congregação é uma coisa que está muito deturpada. Sempre teve, mas agora mais ainda, porque agora é muito fácil você se destacar dentro de uma. Você funda uma congregação, cria uma congregação, e aí você é o líder e aí você manda, tá? Mas aí tem os assemelhados ali que acabam sendo mais reis que a majestade, mais reais que a realeza. Por que que eu estou falando isso aí? Vamos começar com exemplos, tá? Eu não vou citar nomes, mas eu vou citar exemplos reais que aconteceram. Exemplo número um. Recentemente eu vi um pastor, na verdade ex-pastor, não é mais pastor, ele é hoje um influencer, né, famoso, mas ainda entendem ele na condição de pastor, que o que que ele fez? O que que ele disse em relação às pessoas que saem da igreja, os desigrejados, né? O desigrejado é aquele indivíduo que não perde a sua religiosidade, tá? Eu sou um desigrejado, que não perde a sua religiosidade, mantém mantém o vínculo com o vínculo doutrinário, né? Mantém o vínculo doutrinário com os princípios que nortearam a construção das suas crenças, da sua fé, mas ele não tem o nome lá no livro, no chamado Hall de Membros, né? No livro dos inscritos nesta denominação. Portanto, ele não pode ser cobrado por esta ou aquela postura, porque é cobrado, isso é bastante cobrado, e não sendo cobrado, então ele acaba se tornando um pária. Pária é uma expressão usada parece que na Índia, a respeito daquelas pessoas que são desqualificadas de pertencer a determinado grupo, né? Eles são chamados de párias. Ele foi excluído do meio, do ambiente em que ele vivia. Então, trazendo para cá, esse indivíduo se torna um pária, tá? Um excluído. Muito bem. Há dois tipos de excluídos. Há aqueles que fazem a autoexclusão, né? Recentemente alguém me perguntou por que que eu deixei, por que que eu saí da igreja? Aí eu respondi o seguinte, eu não saí da igreja, a igreja que saiu de mim. Tá? É uma mudança de postura bastante radical, tá? E bastante definitiva.
Ou seja, eu não. Meu filho está ali, ó, fazendo careta para mim enquanto eu faço ele. Voltou, voltou. Então, caiu um pouquinho a conexão, meu filho veio me incomodar aqui enquanto eu faço a live e fala assim, eu vou te fechar a porta lá, viu, Jaguar? Pronto, já dei uma carpana nele, tá? Eu até vou excluir ele da minha congregação também, se não se comportar. Deixa eu retomar o assunto. Deixa eu retomar o assunto. Então, esse pastor, ex-pastor, influencer famoso e tal, ele deu assim, vamos chamar uma carraspana, um pito, um show de moral, nas pessoas que diz o seguinte, eu não me sinto bem dentro dessa congregação. Tá? Quando a gente sai de algum lugar, de algum grupo, é, geralmente no meu caso é assim, é colocado aquele ditado, né? Os incomodados se retiram, tá? Geralmente assim, atribui-se falsamente, alguns casos sim, muitos casos sim, mas falsamente atribuído a todos os casos, em que o indivíduo saiu por causa desse ou daquele fulano, tá? Eu sempre digo assim, ó, que doutrinas não afastam pessoas das igrejas. A doutrina da igreja, muito dificilmente, o sujeito assim, ó, eu estou muito bem aqui dentro, mas de repente aquela doutrina, outra doutrina me interessa, eu saio. Acontece, mas é muito raro, muito raro. Quem afasta pessoas são pessoas. Quem tira pessoas da igreja são pessoas, tá? E, uh, e tira de uma forma, sabe aquela coisa vai empurrando com a bunda, vai dando bundaço, bundaço, até que a pessoa cai da cadeira? É mais ou menos assim. Voltando ao indivíduo, o que ele disse assim? Que se você, estão vendo um tucano ali fora, se você saiu da igreja por causa da igreja, você está se achando melhor que aqueles que estão lá? Será que você não está se achando melhor que eles? Será que você não está se superestimando? A palavra não foram as exatas palavras dele, mas o teor foi esse. Tipo assim, você acha que eles são incomodativos, inferiores, e você acha superior, então você saiu desse grupo. Quer dizer, ele colocou a coisa nessa situação, e não é assim. Até porque ele não pode falar de causa própria, porque ele nunca saiu da igreja. Então, assim, ele está falando de coisa que ele não entende, de ouvir falar, tá? E só que então assim, primeiro que ele fez, ele botou culpa, ele fez aquilo que me incomoda nas congregações, sabe? Botou culpa no indivíduo que não se sentiu confortável no ambiente e discretamente saiu. Ele não saiu falando mal, ele saiu, tá? Eu não saí falando mal, eu saí. Quando perceberam, cadê o Paulo? Ah, pois é, não, faz tempo que ele não aparece. Vamos orar por ele, tá? Vamos perguntar. Aí perguntam, o que aconteceu? Não aconteceu nada? Então, tu não tem aparecido? Ué, não, se eu tivesse aparecido, tu teria percebido. Né? E o que houve? Não houve nada, não tem que dar satisfação do que houve, deixou de haver. Então, a primeira coisa, aquilo que mais incomoda, é botar culpa. E é sobre isso que eu vou falar. Agora que nós vamos começar a história. O que me motivou a fazer essa live aqui foi que eu vi agora, está acontecendo um episódio lá de um pastor falastrão, tá? Muito mal intencionado, que deu umas ideias terríveis em relação a determinada categoria de pessoas que, na concepção dele, deveriam ser mortas. Eu não vou citar nome nem nada, porque eu não quero entrar no mérito dessa questão. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse é o pensamento. Tá? Ele foi claro, esse cara tem que ir para cadeia, tem que pagar multa pesada, tem que ser banido, sabe, excluído da sociedade até que aprenda a se comportar. Tá? Ele tá errado e ele tem que pagar por isso. Agora, vamos trazer isso aqui. Quantas pessoas também não são assassinadas moralmente por conta desse tipo de comportamento de lideranças? Eu vou dar um exemplo. Aconteceu, tá? Não vou dar nomes, mas aconteceu, tá? Eu vou dar mais exemplos, eu vou dar um. Um dia, um determinado pastor
pessoa bem intencionada, tal, uma pessoa de bom caráter, tal, mas pressionado pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelo manual da igreja, pelas lideranças, tá? Me contou a história de uma irmãzinha que era solteira, engravidou e foi deixada pelo namorado grávida, tá? Ambos eram da igreja. Aí o namorado desapareceu. Aí ela continuou na igreja com toda essa situação. O que aconteceu? Ele disse assim para mim: Pois é, eu vou ter que ir lá conversar com essa irmã, sabe? Os irmãos, a comissão está preocupada. Como é que vai ficar a situação dessa irmã, sabe? Porque ela cometeu pecado, porque ela isso, porque ela aquilo, sabe? Ela vai ter que ser disciplinada, nós vamos ter que. Aí sabe o que eu respondi? Eu disse: Pastor, o que você está dizendo? Você percebeu o que você falou? Olha só, e eu usei essa expressão, tá? Com essas palavras. Eu disse: Pastor, a pobre da menina tá fodida duas vezes. Uma pelo namorado, o vagabundo que deixou ela com o filho na barriga, e segundo pela situação que ela ficou, e agora vocês vão foder ela pela terceira vez, vai ser um bacanal espiritual que vocês vão fazer com essa moça. Vocês em lugar de dizer o seguinte: puxa, eu vou lá ver como que a gente pode ajudar ela, do que ela precisa, como que tá, sabe? Tu vai lá investigar os detalhes para ferrar com ela numa comissão e numa assembleia de igreja. Porque é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece, tá? Eu vou contar um outro episódio. E esse aconteceu comigo, eu posso dar nome. O meu, não dos outros, tá? Houve umas circunstâncias, eu era líder, eu era ancião, já ocupei esses cargos bestas todos aí. E eu flagrei o pastor roubando, sabe? Descontando cheque de dízimo, imposto de gasolina, meu cheque, sabe? Coisas assim, roubando. O nome disso aí é roubo, tá? Furto, né? Corrupção. E o que eu fiz? Convoquei uma assembleia da igreja, eu podia fazer isso, convoquei a assembleia, sem dizer o que era, e entreguei todos, eu tinha um monte de cargo, entreguei tudo, só, tô fora disso aí, não participo, não quero saber. E eu não me lembro se eu cheguei a dar um motivo, não, acho que eu não dei o motivo. Eu preservei ele, até aquele momento eu preservei ele. Muito bem. O que ele fez? Ficou muito injuriado comigo. Ficou muito injuriado comigo. O que aconteceu? Botou um pregador no lugar dele, um determinado dia, para pregar, e esse pregador, a pregação dele foi inteira assim: filho do diabo, não sei o quê, sabe? E olhava para mim e ria, sabe? Excelente pregador, sabe? Usa o púlpito para fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Na saída, eu não cumprimento, o cara estendendo a mão para cumprimentar, eu disse: eu não vou te cumprimentar. Olha o que tu falou lá. Aí ele disse assim para mim: se o chapéu serviu, usa. Muito bem, muito bem. O que aconteceu? Poucos dias depois, eu aparece na minha casa uma autoridade estadual da congregação para me comunicar numa quarta-feira que eu seria disciplinado por opróbrio. Opróbrio. Eu disse: ó, opróbrio é o quê? Eu adulterei, eu roubei, o que que eu fiz? Qual foi? Opróbrio é uma palavra muito extensa. Aí ele não achou, não conseguiu localizar. Disse: mas já vai ser agora, daqui uma hora a reunião. Poxa, que bacana, que bacana. Resultado da história: fui disciplinado por 11 votos a 9, tá? Esse pastor ainda, né? Todo garboso. Bom, daí o que eu fiz? Eu tive direito à defesa. Fui lá, e ele havia organizado exatamente os 11 num dia que não ia ninguém. Ah, esses 11 iriam votar para mim, para ferrar comigo. Eu consegui levar 9. Que disse: olha, está acontecendo isso, e as pessoas indignadas falaram: não, olha aqui, ó. Eu fui lá e denunciei todas as barbaridades dele, né? Todas.
E aí eu escancarei, olha, ele tá roubando, assim, 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 assado, assado. Tá? E ele não teve como negar. Ele não teve como negar todas as barbaridades que fez. Resultado da história, eu fui disciplinado. Peguei 6 meses de disciplina. Tá bom, eu sou grande, eu tenho, não tem problema nenhum, não. Quando eu fui para casa, quando eu estava indo embora para casa, eu dei carona para uma pessoa muito humilde, muito simples, muito simplória, que ela perguntou o seguinte: Paulinho, é assim que me chamam, me chamavam lá, me diz uma coisa, me deram um papelzinho para eu votar sim. Aí eu votei sim, eu fiz certo? Sim, era para ferrar comigo. Aí eu disse, claro que tu fez certo, fica tranquilo, dorme em paz, tá tudo bem. Tu fez exatamente o que tinha que ser feito. Tá, fica tranquilo, vou botar culpa na coitada da mulher, ignorante, não tinha, sabe? Conclusão da história, esse pastor, ele foi comprovado que ele estava roubando, foi, sabe, foi escancarado, foi desmascarado na frente da autoridade, né, estadual ali do meio religioso. Ainda assim, qual é a lógica de quando alguém pega fazendo uma barbaridade dessa? Ele é demitido. Mas como já estava velho e tal, pegar ele fizer o seguinte, vamos deixar mais um ano ele para ele jubilar, deixa ele lá no cantinho, tirar ele lá da minha cidade. Foram embora. O sistema corporativo faz isso, tá? Então, para mim, não fez diferença nenhuma. Eu continuei na igreja. Não foi isso que me tirou da igreja. Não foi, não. Tá? Até porque as pessoas depois perceberam a barbaridade que fez. Até porque é o seguinte: ele não me tirou sozinho. Ele conseguiu convencer pessoas. Né? Claro que a grande maioria das pessoas não estava lá e acabou se revoltando. Mas isso é ruim. É uma situação ruim. Me colocou numa situação ruim. Então, eu sei me defender. Eu me defendi e ponto final, tá? Agora eu fico pensando nessa coitadinha dessa moça que engravidou do sem vergonha. Eu não sei como é que terminou a história. Eu fico pensando na quantidade de pessoas, da quantidade de pessoas que são massacradas dentro do sistema religioso porque estão lá. Então, olha, dizem assim, escuta, eu vi um estudo tal de fulano. Não, não, você não pode saber porque você é dessa religião. As pessoas ficam presas, acorrentadas, encapsuladas dentro daquela igreja. Aí sabe o que acontece? Você sai da igreja. Não estou satisfeito, vou sair. Além do peso enorme, que parece assim, parece que Deus está engaiolado dentro daquela igreja. Né? Deus só vai agir na sua vida, vai te abençoar, vai te proteger, sabe? A salvação só se você estiver lá dentro. Fora da igreja não há salvação. É o que dizem. Então eu fico pensando na quantidade de pessoas acorrentadas ao medo, sabe? Descontentes. E mais uma coisa. Se você levantar o dedo para falar mal de alguém da sua igreja, tá? Ainda que o sujeito seja um corrupto, mas você não consegue provar, sabe que é, mas não consegue provar para a congregação que o cara é um corrupto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser disciplinado. Se o cara. Outra situação que eu já vi, pegaram o cara roubando. O cara era um tesoureiro, pegaram o cara roubando, tá? Olha, roubando crime. Aonde deve ser denunciado o crime? Na polícia. Deve ser levado à justiça. Se isso acontecer, as igrejas proíbem. Você não pode ser levado à justiça. É resolvido lá dentro. Tá bom, é uma forma interessante, tá? Sabe o que aconteceu com mais um líder lá que disse, olha, isso aqui não está errado, sabe? O que ele fez? Ele foi fazer uma denúncia à polícia. Sabe o que aconteceu? O ladrãozinho, vagabundo barato, saiu de ler, pediu desculpa, chorou e deram uma disciplinazinha para ele, mas logo ele voltou e o outro foi disciplinado. Pessoa correta, pessoa decente. Percebem a distorção que acontece nessas coisas, no meio dessas coisas? Percebem? Nós vamos. Deixa eu achar um caso na Bíblia. Deixa eu achar um caso na Bíblia para ilustrar isso. Olha, é difícil. É difícil, porque na Bíblia está cheio de casos, mas eu vou citar um. A mulher que foi, a- segundo, segundo os acusadores, apanhada em adultério. Tá? Muito bem. Eles queriam apedrejar a mulher.
foram levados, né, apresentaram para Jesus, queriam pegar ele num pega-ratão, sabe? Que se ele mandasse, se ele perdoasse ela, ele seria acusado de blasfêmia, se ele não perdoasse, ele seria acusado de. Enfim, era um pega-ratão ali. O que aconteceu? Acontece que quem estava errado eram eles. Em primeiro lugar, pela lei mosaica, para apanhar alguém em adultério, e eram apedrejados os dois, eles ali queriam apedrejar só ela, tinha que ser os dois. Tinha que ter duas testemunhas, mas não é duas testemunhas que imaginam, eles dois entraram no matinho, saíram vestindo a roupa, imaginaram o que aconteceu. Não, tinha que ver. As duas testemunhas tinham que presenciar o ato, tá? E é muito difícil duas testemunhas presenciarem um adultério, a não ser que realmente vai passando, houve um barulho, espia lá, mas é muito raro. Então, quer dizer, quem é que estava errado? Primeiro, não se ficou provado que ela fez e nem que não fez. E o que Jesus disse é o seguinte: olha, se ninguém te acusa, quem sou eu para te acusar? Não sou testemunha, não estava lá. Então, é usada a expressão: perdoados são os teus pecados. Né? Ele usa a expressão. Bom, aí acusa: ó, quem é esse que perdoa o pecado? Mas ele não perdoou o pecado. Ele não perdoou pecado nenhum ali. Ele diz o seguinte: se eu não posso te acusar, eu também não tenho nada para te perdoar. Os teus pecados já estão automaticamente perdoados porque não houve prova do teu pecado. Então, trazendo para o atual contexto, se foge um. Eu conheci um pastor, outro caso, eu conheci um pastor, o homem era um inquisidor. Inteligente, hoje está com um doutorado, tá? O homem era um inquisidor. O que ele fazia? Ele fazia? Ele vasculhava a vida de cada membro. Ele pegava a ficha pregressa. Teve um caso de um rapaz que fazia 10 anos que estava deslocado, tinha saído da igreja, sabe? Ficou descontente, saiu da igreja. E aí, depois resolveu voltar para uma congregação que a gente, um movimento que havia sido criado dentro da organização. Ele gostou, quis participar. O que aconteceu? O tal pastor, que era o líder regional, foi investigar a vida dele 10 anos antes, para ferrar com ele. E aí queria investigar ele: olha, o que tu fez? Eles levam esses pastores, esses pilantras, que recebem o título de pastor, em nome de pastor, tá? Sabe o que eles fazem? Eles recebem treinamento de psicologia praticamente de investigação. Quando eles chega a dar medo pensar quando o pastor diz assim: que eu vou fazer uma visita para o irmão junto com o ancião. Vem merda, tá? Porque eles levam a pessoa a confessar. Primeiro lugar, tá? Ninguém pode produzir prova contra si. Mas eles levam de uma forma psicológica tão forte, tão grande, que a pessoa acaba confessando até o que não fez, sabe? E assumindo a culpa. E ele então dá um abraço, faz uma oração e leva para a comissão, porque levou o ancião de testemunha. Na comissão leva para a igreja e disciplina a pessoa ou até exclui a pessoa. E eu vou dizer mais uma coisa: a disciplina é pior que a exclusão. Sabe por quê? Porque quando a igreja disciplina um membro por 6 meses, um ano, disciplina, ó, que você pode frequentar a igreja, mas você não tem voz aqui dentro, não tem voto, não tem nada. Você é um visitante apenas, né? E ainda é olhado com desconfiança, parece que aquele cara caiu num poço de merda e saiu cheirando mal, tá? Quando exclui o camarada está excluído, não é mais membro, pode fazer o que quiser, ir para onde quiser, dizer o que quiser e pronto. Enquanto ele for disciplinado, sabe o que acontece? Ele está amarrado. Ele não pode ir para outro lugar. Ele não pode dizer nada. Ele não pode fazer nada. Ele é amarrado, literalmente amarrado. A língua dele é presa com cadeado. A boca dele é presa com cadeado. Esta é uma das piores torturas morais e espirituais que pode acontecer. Por quê? Porque ficam pressionando ele que ele é culpado, que ele precisa se arrepender, mas só porque ninguém pode me forçar a me arrepender. O arrependimento é uma coisa que sai de dentro para fora, não de fora para dentro, sabe? Forçam ele, e naturalmente a família acaba sendo prejudicada, a família acaba sendo constrangida, constrangem a família também, tá? Então eu vou dizer uma coisa para vocês: pastores desse tipo, desse que
diz que tem que matar determinada categoria de pessoas, não são diferentes desses indivíduos, líderes, pastores, anciãos, seja o que for, que, que criam situações para atormentar os coitados dos membros que não têm resposta. Não tem resposta, tá? Porque a grande maioria são pessoas simples, são pessoas iletradas, são pessoas humildes que se submetem a essa tortura espiritual, essa tortura moral, essa tortura mental a que são submetidos. Esses sim, esses que fazem isso com esses coitados, tá? É que precisariam rever o seu ministério, rever a sua condição moral. E essas pessoas não têm moral nenhuma para apontar o dedo para quem é um desigrejado, para quem saiu da igreja. Em primeiro lugar, se ele saiu da igreja, esqueça ele. O desigrejado, ele não, com algumas exceções, mas em geral o desigrejado ele quer mais é ficar em paz, sabe? Mas a igreja não esquece ele. E fica atormentando, e vai para as redes sociais, e fica falando mal. Eu não. Esse tipo de evangelho não cabe em mim, sabe? Esse tipo de amor cristão não cabe em mim. Por isso, assim, hoje eu não me denomino cristão, eu me denomino seguidor de Jesus, seguidor do da Bíblia, desde a Torá, nos seus ensinamentos, nos profetas, tá? O Novo Testamento, tá? Que eu gosto muito. Então, eu me denomino seguidor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Eu acredito que Jesus é o Messias, tá? Eu não ofendo ninguém quando eu digo isso, porque a pessoa acredita no que quiser. Uns não acreditam que seja, eu acredito que seja. Mas eu não estou forçando ninguém a acreditar. Agora, eu também não tô dando o direito a quem quer que seja de apontar o dedo para mim pelo que eu acredito, eu deixo de acreditar. Porque enquanto o que eu estiver fazendo seja em benefício de alguém, mas que não prejudique ninguém, que seja uma coisa minha, a minha fé, a minha crença, ela é minha. Eu vou responder a Deus, eu vou responder ao Criador do Universo sobre a minha fé, sobre a minha crença, sabe? Eu não vou me submeter a nenhuma congregação que vai, de acordo com seus princípios imorais, determinar a minha moral. Compreende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, vocês devem notar que eu não sou polêmico. E agora eu estou sendo polêmico. Não que eu estou dizendo uma inverdade, é que eu estou metendo o dedo na ferida. Eu não estou apontando nomes, eu não estou apontando denominações. Até porque muitas congregações devem ser parecidas. Eu não conheço as outras. Então é isso. Tá? Primeiro, vamos estabelecer para eu finalizar aqui. A minha, a minha convicção. Tá? Se alguém diz o seguinte, escuta, tal igreja, ela é boa, eu digo, olha, tu acredita nas doutrinas dela? Ok, gosta das pessoas que estão ali, ou de algumas delas pelo menos, vai te sentir bem? Vai lá, é o melhor lugar. Eu jamais vou fazer pregação, vou fazer apologia a que, que a pessoa não frequente uma igreja. É necessário, é preciso. Se eu não sinto necessidade nesse momento, na verdade eu sinto. Eu sinto falta de uma congregação de amigos para ir lá estudar, para ir lá debater, para ir lá para a gente se abraçar. Eu sinto. O que eu não sinto falta é dessa gaiola que jogam em cima da gente, jogam em cima da pessoa, simplesmente porque agora você tem um rótulo, agora você tem uma etiqueta grudada, você é dessa denominação. Isso não. Isso não. E só lembrando, finalizando as palavras de Jesus, Jesus disse o seguinte, ele deu uma ordem para os discípulos, né? Os 120, não é só os 12, tinha 120 ali na história, né? Façam discípulos. O que é fazer discípulo? É ensinar. Ensine pessoas. Mas em nenhum momento ele diz o seguinte, doutrine as pessoas. Ensinar uma coisa, doutrinar é outra. Ensinar, eu posso te ensinar uma coisa. Doutrinar significa o seguinte, eu, faz aquilo que eu te ensinei, senão tu tá excluído. Tá? Não, eu prefiro ensinar. E eu prefiro aprender.
Porque doutrinação, para mim, a maneira que acontece, ela não é doutrinação, não é ensino, ela é adestramento. Adestramento é aquilo, o cachorro, o animal, né? Você dá uma ordem, ele cumpre a ordem, você vai lá e dá um biscoito para ele, dá uma recompensa. Então, igreja para mim não é adestramento. Igreja para mim é uma, um ambiente onde as pessoas compartilham da sua fé, das suas necessidades, das suas dores, são confortadas e confortam, aprendem e ensinam e se unem para atravessar momentos difíceis, que esses momentos difíceis que antecedem a vinda do Messias. Agora, tem um detalhe, você acha que eu estou falando alguma novidade que não estava na Bíblia? Jesus disse assim, o amor se esfriará em quase todos. Isso é uma profecia se cumprindo. Isso é falta de amor. Bom dia para vocês.